Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos eles surgiram há cerca de 400 milhões de anos. Eles evoluíram de associações que eram patogênicas, ou seja, a princípio alguns fungos realizavam infecção nas plantas e essa infecção ela se dava de forma especializada quando o agente patógeno ele acometia um grupo específico de plantas, e também existiam patógenos não especializados em que não havia especificidade de plantas. Então, a teoria mais aceita é que os fungos micorrízicos eles surgiram de uma associação patogênica. O ancestral veio de associação patogênica. Mas hoje em dia, o que é observado é que essa relação ela não é mais uma associação patogênica, mas uma associação de simbiose, de troca de benefícios entre os organismos vivos envolvidos, no caso a planta e o fungo micorrízico. A hipótese é que havia um ancestral em que essa associação era facultativa, mas hoje em dia, essencialmente, os fungos micorrízicos vão apresentar atividade de simbiose obrigatória, são biotróficos obrigatórios. Existem diversos tipos de fungos micorrízicos que formam também diversas estruturas na simbiose, no estabelecimento da simbiose da infecção com as plantas. Então, alguns vão realizar uma infecção de forma entre as células, extracelular, e outros acabam realizando a propagação de estruturas internas no interior das células endosselular. O grupo das micorrizas, arbusculares, são obrigatoriamente do filo Glomeromicota. Isso é bastante característico. Não vou apresentar as micorrizas que apresentam essa estrutura arbuscular, vão ser especificamente do filo Glomeromicota. Não vão ser septadas, as células não vão ser divididas, e a estrutura que caracteriza seria a formação de vesículas, que são essas estruturas circulares que ficam no interior da célula. Além das vesículas, as micorrizas arbusculares também emitem arbúsculos no interior da célula vegetal. Então, aqui na face externa a gente tem a inserção da hifa do fungo. Essa hifa ela vai apresentar crescimento ramificado no interior da célula, formando essa estrutura aqui denominada arbúsculo. Então, tanto a vesícula como principalmente o arbúsculo são características chaves para a identificação de micorrizas do tipo arbusculares. Esse grupo de micorrizas é um grupo que consegue infectar um número vasto de famílias de plantas. A maioria das plantas conseguem estabelecer a associação com as micorrizas, com os fungos micorrízicos arbusculares. Aqui somente mais uma foto para exemplificar a forma de infecção do fungo micorrízico. As estruturas do fungo estão aqui exemplificadas nessa coloração laranja. Então, observem que este fungo ele infecta, mas ele lança hifas no solo que vão auxiliar no processo de absorção de água e nutrientes. Aqui a formação da vesícula no interior da célula vegetal e também a formação do arbúsculo no interior da célula vegetal. Geralmente a formação dessas estruturas é nessa parte do tecido, do córtex, e nessa parte aqui da endoderme. Geralmente a gente não tem infecção do fungo micorrízico arbuscular. Então vai haver a formação dessas estruturas internas, e também vai haver a liberação de hifas na face externa e do clamidosporo para a emissão dos esporos quando o fungo identificar que é necessário o processo de propagação. O fungo micorrízico arbuscular ele vai ser considerado uma endomicorriza porque apresenta estruturas no interior da célula. Aqui mais uma exemplificação, A gente tem o sistema reticular com as suas células e desenhada em azul estruturas do fungo, com uma infecção intracelular, extracelular, entre uma célula e outra, no espaço intracelular,
no interior das células, a formação de vesículas e arbúsculos, e a emissão aqui de hifas e a liberação de esporos, tá? Nessa foto aqui a gente pode verificar alguns esporos, que seriam as estruturas, as células de propagação dos fungos micorrízicos. Eles emitem esses esporos no solo e assim que ele identifica a presença de uma planta suscetível ao processo de infecção, há então a germinação de esporo para a infecção da planta. Nessa outra foto a gente observa nessa estrutura um pouco mais espessa o sistema radicular e essas estruturas aqui mais finas, os esporos. Vocês podem observar que são esporos de tamanho bastante grande, e também a emissão de várias hifas de fungo. Esses pelos aqui um pouco mais finos seriam então as estruturas das hifas dos fungos. Um outro tipo de micorriza seriam as ectomicorrizas. Já esse grupo vão estar presentes fungos do filo Basidiomycetus, tá? Nesse caso já vão ser fungos septados e vão apresentar duas estruturas características, que seria a rede de Harting, que seria a formação de tecido fúngico entre as células, né, no espaço intracelular, então entre uma célula e outra do córtex e da epiderme, a formação, então, a propagação de várias hifas de fungo, ocupando todo esse espaço intracelular. Então, essa estrutura vai ser denominada, então, de rede de Harting. E o manto seria a formação de hifas de fungo conglomeradas bem na superfície das células epiteliais, tá? Então, na superfície da raiz vão formar, então, várias estruturas fúngicas, hifas fúngicas, formando, então, o manto fúngico. Como o próprio nome diz, esse fungo é uma ectomicorriza, né? Vai colonizar apenas o espaço entre as células, mas não vai conseguir infectar o interior das células. Esse tipo de micorriza acomete plantas em florestas de coníferas e é mais comum, bastante comum em ambientes de temperado, tá? Então, nas planícies de araucárias, na região sul do país, vai haver uma elevada ocorrência de ectomicorrizas, realizando então a associação com as araucárias. A presença desse fungo é fácil de ser notada porque, além da formação de todas essas hifas que se propagam sobre o solo, essas hifas também vão se diferenciar, formando então cogumelos na superfície do solo. Aqui só mais uma exemplificação. A gente tem aqui uma planta, né, infectada por uma ectomicorriza, que são as micorrizas formadoras de manto, e após a emissão dessas hifas, parte dessas hifas vão se diferenciar na estrutura de propagação, que seria então o cogumelo, característico dos Basidiomycetus. Aqui só mais uma exemplificação, a formação da rede de Harting intracelular e a formação de manto mediante uma camada espessa de hifas fúngicas na superfície do sistema radicular. Além disso, a emissão também dessas hifas e a formação do corpo de frutificação, né, do cogumelo e dos basidiósporos, desculpe. O terceiro grupo de micorrizas seriam as ectendomicorrizas. Esse grupo mistura características das ectomicorrizas e das endomicorrizas. Dois filos vão estar presentes, dois filos de fungos vão estar presentes nesse tipo de micorrizas, seriam os ascomicetos e os basidiomycetos. Nesse caso, há uma ausência de formação de manto, ou então o manto é formado de forma muito, muito fina. Então, eles são semelhantes às ectomicorrizas por apresentar uma rede de Harting, só que nesse caso bastante grossa.
E esse tipo de fungo realiza a colonização desse tipo de micorriza, vai colonizar em maior frequência o gênero de pinos. Então há uma certa especificidade aqui, tanto das ectomicorrizas como das ectendomicorrizas, colonizando espécies de plantas de pinos e de araucárias, tá? Ao passo que o primeiro grupo que a gente viu, que seriam as micorrizas arbusculares, elas já conseguem estabelecer simbiose com a maioria das famílias presentes nos diversos biomas. O quarto grupo de micorrizas seriam as micorrizas ericoides, do filo Ascomicota. Agora, neste caso, a gente já observa que essas micorrizas têm estruturas que vão colonizar o interior da célula, por isso elas vão ser consideradas endomicorrizas. Só que esse grupo de micorrizas acaba tendo uma certa especificidade com as ericáceas, tá? Vai ser formada por fungos septados e tem sido relatado que essa espécie melhora a absorção de nutrientes, em especial o nitrogênio e o fósforo, e também pode melhorar o potencial de uma determinada planta em extrair metal pesado do solo. Então, plantas que são utilizadas para a extração de metais pesados do solo, que são considerados poluentes quando apresentam elevada concentração, elas podem ser utilizadas na fitoextração, né, para a retirada desses metais do solo. Semelhante às micorrizas ericoides, existem as micorrizas arbutoides, que vão colonizar plantas da ordem Ericales, só que aqui neste caso, enquanto anteriores era do filo Ascomicota, as arbutoides, elas são do filo Basidiomicota, tá? Aqui há a formação de rede de Harting, semelhante às ectomicorrizas, só que além disso também há uma penetração intracelular, tá? E então ela vai apresentar, no caso das arbucoides, tanto característica das endos como das ectendosmicorrizas, que seriam a rede de Harting e a colonização no interior da célula e a formação de manto bastante característica. Existem um grupo de micorrizas que vão estabelecer simbiose com orquídeas, especificamente com orquídeas. Essas micorrizas são do filo Basidiomicetus, vão ser septadas, tá? As células vão ser divididas. A colonização vai ser intracelular, então vão ser consideradas endomicorrizas. Então, existe algumas relações mico-heterotróficas, ou seja, um estabelecimento uma associação, né, de mico-fungo com heterotróficos. O principal gênero dessas micorrizas orquidoides seria Rhizoctônia. Aqui nessa foto a gente pode ter uma dimensão da diferenciação dos 5 grupos que a gente viu, né? No primeiro, as ectomicorrizas, que não colonizam o interior celular, formando a rede de Harting intracelular e o manto na face externa, tá? Formada por tanto Basidiomiceto como Ascomicetus. As arbutroides, que seriam Basidiomicetus, realizando a formação aqui da rede de Harting e um manto um pouco menos expressivo. As ericoides, que já não vão realizar, que vão ser consideradas endomicorrizas devido à infecção do interior celular, tá? Assim como as orquidoides. A diferença das ericoides para orquidoides seriam as famílias em que elas colonizam, ambas vão ser endomicorrizas, só que as ericoides vão colonizar plantas da família Ericácea e as orquidoides vão colonizar plantas da família das orquidáceas. E o grupo mais importante para a agricultura, para a produção vegetal, que seria as
endomicorrizas do tipo arbusculares, tá? Que vão conseguir estabelecer simbiose com 80 a 90% dos vegetais. Essa não especificidade é interessante porque estas micorrizas vão conseguir estabelecer a simbiose, trazendo benefícios para diversas espécies vegetais. Lembrando que nessa foto aqui está incorreto, tá? O filo que apresenta micorrizas arbusculares é dos glomeromicotas. Aqui não seria os zigomicotas. Lembrando que esse tipo de micorriza vai realizar a formação de arbúsculos, a emissão de vesículas e a emissão de hifas na face externa. Então, manto a gente tem manto e rede de rafting nas ectomicorrizas e nas ectendomicorrizas, que seriam aqui as ectomicorrizas do filo Basidiomycetus e os Basidiomycetus que colonizam ericodiáceas. Como ocorre então a germinação de esporos de fungos micorrízicos? Como eu relatei anteriormente, esses fungos são biotróficos obrigatórios, ou seja, eles necessitam da planta para estabelecer a sua simbiose, para estabelecer o seu ciclo de vida, tá? Simbiose não, ciclo de vida, né? Então, pode ser realizada a propagação em vivo e em vitro. No caso da germinação, germinação de esporo, para que ocorra a germinação de esporo, tem que haver, num primeiro momento, uma absorção de água, assim como a semente necessita do processo inicial de absorção de água, para então haver a ativação de algumas enzimas, tá? As enzimas que começam a ser ativadas seriam, então, as proteases, e vai haver, então, o catabolismo, ou seja, a oxidação de compostos orgânicos presentes no esporo. Esses esporos eles são ricos em ácidos graxos e esses compostos orgânicos vão ser utilizados então no catabolismo inicial para que o esporo germine e realize a propagação das hifas. Na germinação in vitro, são utilizados meios pobres, geralmente meios com baixa quantidade de nutrientes, e as condições adequadas são bastante variáveis, tá? Em relação a pH, temperatura, umidade, luz, concentração de CO2, O2, fatores e cofatores nutricionais. Então, geralmente, não é muito utilizada a germinação dos esporos de fungos micorrízicos in vitro, porque cada espécie apresenta condições ótimas e a ausência de solo, de planta, a ausência de todo a ecologia do solo acaba levando a uma menor taxa de germinação de esporo. Então, os esporos eles vão conseguir germinar com maior facilidade em ambiente natural, tá? Mais em vivo do que in vitro. Mas, obrigatoriamente, num processo de germinação in vitro, tem que haver, como são biotróficos obrigatórios, tem que haver necessidade da planta associada ao meio de cultura para que o fungo germine e realize a infecção para completar o seu ciclo. Então, no processo de estabelecimento da simbiose, ocorrem várias etapas. No primeiro momento é o reconhecimento, ok? A planta, ela emite diversos compostos no solo, alguns flavonoides, e esses compostos, eles servem de reconhecimento para o fungo. Então, a partir do momento que a planta se desenvolve seu sistema radicular no solo e emite esses compostos, o fungo identifica, então, a presença da planta. A partir do momento que ele identifica a presença da planta, vai haver, então, a germinação do esporo. A hifa vai, então, se aderir à raiz, vai haver a formação do apressório, que é uma estrutura especializada na penetração do sistema radicular, tá? Então, esse apressório seria uma hifa com um certo engrossamento, e por pressão mecânica, ou seja,
O apressório ele vai fazer uma certa pressão mecânica sobre o tecido radicular, como também vai liberar enzimas para degradar as células da raiz da planta, permitindo então a infecção do fungo. Após então esse primeiro momento de penetração das células da raiz, há então a colonização do córtex por fungos micorrízicos. Eu falei de todos os tipos de micorrizas e a partir de agora, essa parte de germinação de esporos, simbiose, eu estou falando com base nos estudos em fungos micorrízicos arbusculares, que é aquele grupo que formam vesículas, arbúsculos e colonizam cerca de 80 a 90% das plantas presentes no planeta. Após, então, a infecção do córtex, essas células que colonizaram o córtex, né, o micélio, elas vão se diferenciar em arbúsculos obrigatoriamente, no caso de fungos micorrízicos arbusculares, e vai também haver a formação de vesícula. Então, nesse momento, já começa a haver o processo de troca. Os fungos emitem o arbúsculo, mas também está se desenvolvendo na face do solo. Então, está emitindo hifas, se propagando hifas no solo. Então, há uma comunicação, esses fungos eles vão servir como um processo de comunicação com o solo com o sistema radicular, tá? Então, nesse processo há troca, porque os fungos eles vão absorver água e nutrientes do solo, parte desses nutrientes que vão ser absorvidos e água vão ser fornecidos para a planta e a planta fornece então carboidratos, né, fonte de compostos carbônicos, energia para que o fungo consiga se desenvolver e estabelecer. Então, nesse processo de troca, vai estar presente hifas ativas no solo, ou seja, hifas que vão se propagar aqui no solo e vão realizar a absorção de água e nutrientes. Quando a senescência de estruturas fúngicas, há a formação de propágulos. Por exemplo, quando tem um período de seca, em ambiente natural, geralmente está associado ao período de seca. Quando a planta está diminuindo o seu ciclo, o fungo, digamos que percebe o momento para realizar o processo de propagação, porque para a planta, num período de seca, para ela é muito caro, digamos assim, continuar com essa simbiose, né? O ambiente não vai estar favorável para a propagação do fungo e também da planta. Então, nesse processo, as estruturas fúngicas vão entrar em senescência, essas hifas vão entrar em senescência e vai haver, então, a formação de propágulos de esporos. Aí, após a senescência e a morte da raiz, esses esporos vão ficar no solo e só vão germinar quando o ambiente estiver favorável ao desenvolvimento vegetal e, consequentemente, o desenvolvimento do fungo, uma vez que o fungo ele necessita essencialmente de fatores abióticos como água, nutrientes, né? Assim como a planta, e também necessita do desenvolvimento, né, da planta para estabelecer o seu ciclo, uma vez que a planta vai ser a sua fonte de carboidrato, a sua fonte de energia. Os fungos micorrízicos realizam várias atividades de promoção do crescimento vegetal, tá? Então, sempre vai haver, associada à presença do fungo micorrízico, um maior crescimento vegetal. Aqui nessa foto a gente pode observar vasos que foram inoculados com bactéria do gênero Rhizobium. Então, tanto essas quanto essas daqui receberam bactérias do gênero Rhizobium, só que metade dos tratamentos não receberam micorriza e outra metade receberam micorrizas. Então, a gente observa que nos tratamentos que receberam micorriza, a gente observa que essas plantas aparentemente estão bem mais nutridas, produziram mais biomassa, ganharam um pouco mais de altura. Então, por que as plantas crescem mais na presença de fungos micorrízicos? Porque há uma maior eficiência no sistema radicular. Ao passo que quando a planta estava sozinha, sem estabelecer simbiose, ela tinha acesso a uma área de solo permitida pela potencialidade do seu sistema radicular. À medida que o fungo estabelece infecção e lança hifas aqui no ambiente, um volume maior de solo vai começar a ser explorado por esses organismos em simbiose, tá? Além disso, os fungos micorrízicos
vão apresentar atividade de solubilização de fosfato, vão conseguir produzir ácidos orgânicos e solubilizar fosfato que estão no solo. Então, ele tanto chega próximo de onde o fósforo não é um elemento muito móvel, então o fungo, ao lançar hifas, tem a maior eficiência de chegar ao fósforo, e além disso também vai realizar a solubilização do fósforo, que está nas formas principalmente de fosfato de cálcio, tá? É observado também que há um certo sinergismo, como a planta está mais bem nutrida para com o fósforo, tem níveis adequados de fósforo, ela tem condições maiores de fornecer ATP, de produzir ATP. O ATP ele vai ser utilizado em grande quantidade na fixação biológica de nitrogênio. Então, há um certo sinergismo. Quando a planta ela está micorrizada, ela aumenta a taxa de fixação biológica de nitrogênio. Então, o efeito nutricional vai ser mais importante para elementos de baixa mobilidade, porque elementos, por exemplo, como o cálcio, se tiver uma quantidade adequada no solo, ao absorver água, a planta já absorve cálcio na quantidade necessária. Então, a planta ela não precisa de fungos micorrízicos para absorção de cálcio. Mas elementos de baixa mobilidade ou de baixa concentração, como micronutriente e no caso do fósforo, as micorrizas elas vão ser extremamente importantes para melhorar essa eficiência de absorção, tá? Então, qual é a função do sistema radicular? Dar sustentação, absorver água e absorver nutrientes. É claro que as hifas de fungo são bastante frágeis, não a sustentação, fungo micorrízico não contribui, mas ele contribui consideravelmente para uma maior absorção de água e a maior absorção de nutrientes. Os fungos micorrízicos, eles auxiliam as plantas a tolerarem fatores que são considerados estressantes, fatores abióticos que são considerados estressantes para as plantas. Então, um dos fatores seria a acidez, né? Nos solos ácidos, a gente sabe que há uma presença maior de prótons e principalmente vai haver em concentração mais elevada de alumínio na sua forma trocável. Então, além do alumínio, em solos mais ácidos também há uma maior concentração de metais pesados. Então, tanto o alumínio quanto os demais metais pesados são elementos químicos que limitam o desenvolvimento de plantas, se estiverem presentes em elevadas concentrações. E nos trabalhos em que tem se investigado o efeito das micorrizas, observam-se que na presença desses fatores estressantes, esses fatores abióticos não favoráveis, as plantas geralmente apresentam maior tolerância. Essa tolerância também foi relatada em solos salinos, tá? Em solos que apresentam concentração maior de sais. Também tem sido relatado associado à produção de químicos fitotóxicos, tá? A presença de pesticidas, de poluentes do solo. As micorrizas também conferem maior tolerância às plantas e resistência à seca. De todos, o efeito da seca é bastante direto, porque ao haver uma maior emissão uma maior área de solo explorado devido à emissão de hifas de fungo, há uma maior eficiência na absorção de água. Há também, associado à presença de fungos micorrízicos, a tolerância a estresses biológicos. O que seriam esses estresses biológicos? Fungos que estão presentes no solo e podem causar alguma doença, fungos patogênicos que poderiam causar doença ao sistema radicular. Então, as micorrizas, por infectar um sistema radicular, elas acabam realizando uma competição pela infecção do sistema radicular. Ao se estabelecer primeiro, ela impede que fungos patogênicos venham a conseguir se desenvolver e infectar um sistema radicular. Elas podem produzir compostos que inibem a presença de fungos e bactérias patogênicos, tá? Esses compostos podem ser compostos aromáticos
está associado também a um efeito indireto da nutrição. A planta, por apresentar uma melhor nutrição devido à simbiose com fungos micorrízicos, ela acaba apresentando, tendo maior potencialidade em se defender de patógenos que venham atacar, e esse efeito aqui se estende ao sistema, à parte aérea da planta. Tá? Então, fungos e bactérias, essencialmente a maioria das doenças são fúngicas, né? Então, micro-organismos que venham atacar a parte aérea, patogênicos que venham atacar a parte aérea, a planta acaba apresentando maior tolerância por apresentar uma nutrição mais adequada em razão da simbiose com fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos, eles contribuem para o processo de agregação do solo, tá? Pela formação da própria micorriza, né? Aumenta essa área de expansão. As hifas, elas formam um emaranhado segurando as partículas do solo, aumentando a estabilidade dos agregados. Isso vai ser extremamente importante para solos que têm baixa estabilidade, baixa coesão, como solos mais arenosos. Além das hifas, um composto orgânico chamado glomalina, produzido especificamente por fungos micorrízicos arbusculares, contribuem para, assim como a matéria orgânica, para unir as partículas do solo, formando os microagregados, tá? Então, vai funcionar assim como compostos orgânicos decompostos, como o humus, a glomalina ela forma como uma cola. Ela contribui como uma cola, agregando as moléculas de minerais do solo, as moléculas de argila, silt e areia. E há um efeito da agregação do solo mediante a produção de matéria orgânica. Matéria orgânica advinda da senescência das hifas e também da senescência das plantas, que vão ter a maior produção de biomassa em razão da simbiose com fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos são utilizados na agricultura, eles podem ser utilizados, por exemplo, na produção de mudas. Alguns viveiros utilizam, por exemplo, solos de áreas que são cultivados com braquiária. Braquiária é uma espécie vegetal que geralmente apresenta uma alta taxa de infecção com fungo micorrízico. As gramíneas, de uma forma geral, apresentam uma alta taxa de infecção de fungos micorrízicos. Então, essas plantas elas são utilizadas como propagadoras de fungos micorrízicos. Então, solos dessas áreas podem ser utilizados na produção de mudas para que esse solo já funcione como um inóculo, e a muda, ao se estabelecer, se desenvolver, ela já encontra nesse ambiente fungos micorrízicos, esporos de fungos micorrízicos que vão germinar e vão estabelecer simbiose, facilitando o estabelecimento dessas mudas quando forem transplantadas, tá? Há um inoculante com fungo micorrízico que está sendo comercializado no Brasil. Esse inoculante foi desenvolvido em parceria com a empresa Novatero e com a Embrapa Agrobiologia. Aliás, me desculpe, esse inoculante ele é da Novatero. A Novatero é uma empresa privada. Além da Novatero, a Embrapa Agrobiologia também comercializa inoculantes micorrízicos, tá? O produto que a Novatero tem vendido é um produto que eles estão recomendando, já tem trabalhos que comprovam a eficácia do produto na melhoria de produção de culturas anuais, tá? De arroz, feijão, soja, milho, culturas de plantas de famílias completamente diferentes. Então, esse é um inoculante que tem a sua eficácia já comprovada cientificamente e tem autorização para ser comercializado no território nacional pelo Ministério de Agricultura, tá? Além da Novatero, a Embrapa Agrobiologia também pode ser uma fonte de obtenção de fungos micorrízicos. Em outros países, foi utilizado a formononetina como uma substância que induz a formação de micorrízas. Então, a formononetina é um
um composto químico que induz a germinação e a simbiose de fungos micorrízicos com as plantas. Mas no Brasil, esse composto não apresentou eficácia na indução de formação de micorrízas, tá? O que a gente tem aqui no Brasil como produto que está sendo comercializado com certa eficácia seria o inoculante da Novatero, da Rotera Brasil, da Novatero, e os inoculantes pesquisados pela Embrapa Agrobiologia. As micorrizas, elas conseguem se estabelecer em ambientes geralmente de baixa nutrição, tá? Então, se o solo apresenta uma fertilidade de macronutrientes muito elevada, um solo de elevada fertilidade, geralmente não há uma alta taxa de infecção micorrízica, porque a planta ela já está conseguindo absorver em quantidades adequadas os nutrientes que estão presentes no solo. Então, geralmente, solos de fertilidade muito elevada, solos que já vêm sendo corrigidos por muitos anos, a taxa de infecção micorrízica vai ser a tá? As micorrízas, elas essencialmente preferem solos com pH próximos à neutralidade, tá? A presença de metais pesados pode levar a uma diminuição na taxa de infecção de plantas micorrízicas. No caso das arbusculares, não há uma especificidade muito elevada da planta hospedeira. Um outro fator que vai afetar a taxa de micorrização, a formação de micorrizas, que seria a associação do fungo micorrízico com o sistema radicular, é a biota do solo. Então, tem alguns fungos, por exemplo, que são predadores de outros fungos, nematóides que se alimentam de fungos, bactérias que produzem antibióticos inibindo o crescimento de fungos. Então, a própria biota do solo pode afetar a infecção micorrízica, mas no geral as micorrízas elas apresentam uma boa competição com os micro-organismos que estão presentes no solo. Em relação a características de solo, geralmente solos que apresentam ou por apresentar a fertilidade muito elevada, ou então solos com a quantidade de baixa cobertura vegetal, solos com matéria orgânica muito baixa, podem também afetar negativamente a formação de micorrizas. Então, como nós podemos, em razão da última aula e da aula que nós vimos hoje, como é que a gente pode aumentar a disponibilidade de fósforo para as plantas? Uma das formas-chave seria realizar uma competição dos sítios das argilas, né? Da CTA, das argilas com cargas positivas. A gente sabe que o fósforo se liga a essas argilas de carga positiva e essa ligação pode se tornar bastante forte, indisponibilizando o fósforo. Então, o adequado é que essas cargas sejam neutralizadas. Quem pode neutralizar essas cargas positivas dessas argilas que fixam fósforo? A matéria orgânica. Então, a presença de fungos micorrízicos, a maior produção de biomassa da parte aérea de plantas, contribuindo para a formação de serrapilheira e da matéria orgânica do solo, diminui a fixação de fósforo. Então, solo que apresenta elevada taxa de matéria orgânica, obrigatoriamente vai apresentar menor fixação de fósforo, tá? Uma outra forma de aumentar a disponibilidade de fósforo seria a solubilização de fósforo orgânico pela decomposição de materiais orgânicos. Também podem ser aumentados conteúdos através da solubilização de fósforo inorgânico, né, mediante a produção de ácidos realizadas por micro-organismos, como a gente viu na outra aula, e também pela atividade, pela promoção, indução de formação de maior simbiose de fungos micorrízicos com o sistema radicular das plantas. Então, ou utilizando um inoculante ou realizando cultivos com uma diversidade elevada, conservacionista. Geralmente, cultivos orgânicos, eles naturalmente induzem, por ser um ambiente em que não há uma quantidade elevada de nutrientes, né? Uma quantidade muito elevada de macronutrientes, geralmente são ambientes que induzem a maior formação de micorrizas.
Aqui estão alguns dos livros utilizados, sendo que o livro que vai apresentar um capítulo um pouco mais completo sobre as micorrizas, com conteúdos muito mais profundos do que foi apresentado aqui nessa aula, é o livro de Moreira e Siqueira, Microbiologia e Bioquímica do Solo. E até a próxima!